Queridos irmãos, queridas irmãs, celebrando quinta-feira da segunda semana da Quaresma, nós mantivemos toda a liturgia quaresmal pela sua riqueza. Por isso, no primeiro momento, aprofundamos a liturgia da palavra proclamada e no segundo momento eu vou falar um pouco dessa graça dos 5 anos de ministério episcopal. Ouvindo a palavra de Deus, eu consigo sintetizar em 3 preciosas palavras: confiança em Deus, compaixão e solidariedade. É disso que fala a palavra de Deus. Confiança em Deus, compaixão e solidariedade. A primeira leitura do livro do profeta Jeremias, proclamada, é o capítulo 17, até me faz lembrar a minha ordenação presbiteral, que foi Jeremias, e o canto é aquele: tenho que gritar, tenho que falar, né? A vocação do profeta. Jeremias é um profeta, um homem de Deus. E hoje ele nos exorta a confiar incondicionalmente em Deus. A realização humana, o êxito de uma vida é diretamente proporcional à confiança em Deus. Dito de outro modo, quanto mais eu confiar em Deus, mais realizado eu serei. A confiança em Deus, disse Jeremias, é fundamental, é como uma planta, uma árvore plantada junto às águas, melhor dizendo. As raízes encontram humildade, vem o calor, mas a folhagem fica verde e assim por diante. E dá frutos. Como é importante essa palavra. Nós temos a possibilidade de viver como cardos no deserto. Nunca veremos a floração. Nunca daremos frutos sem a confiança em Deus, como cardos no deserto ou como árvores plantadas junto às águas. Eis a nossa escolha. Há pessoas que optam por viver sem confiar em Deus, confiando tão apenas em suas forças, crendo tão apenas naquilo que se vê, que se toca, crendo tão apenas na ciência como doutrina inquestionável. É importante a ciência, é importante as coisas tangíveis, tocáveis, é importante são importantes as coisas que passam, mas nada, absolutamente nada, pode substituir a ação e a intervenção de Deus em nossa vida. É impossível eu avançar sem desejar, e como bispo, eu procuro sempre experimentar uma confiança incondicional em Deus. Do contrário, eu não aguentaria ser bispo, não teria aguentado ser padre, não teria aguentado ser seminarista, não teria aguentado antes diácono, seminarista, tão pouco leigo. Confiança em Deus é tudo. E creio que quem convive comigo pode experimentar um pouco dessa mística da confiança em Deus. O bispo é por excelência aquele que confia em Deus, não nas coisas materiais. A nossa felicidade não está naquilo que se tem, mas naquilo que se é aos olhos de Deus. Quanto menos a gente se apegar nas coisas que passam, até mesmo de uma existência humana, mais livre seremos para amar e servir a Deus. Eis a primeira palavra. Você confia incondicionalmente em Deus? Quaresma é conversão. Confiemos mais plenamente em Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer.
A segunda palavra você lembra, compaixão. E a terceira, solidariedade. Não repetirei, e antes disso, o Salmo 1 é isso mesmo. É feliz quem a Deus se confia. Belíssimo salmo. É um dos que eu mais gosto, com certeza, o Salmo 1, né? Confiança em Deus. Felicidade é possível para quem confia em Deus. E como eu falei, eu não vou repetir aqui toda essa passagem do Evangelho, muito conhecida de nós, a parábola do Lázaro, aquele acontecimento, né, que Jesus presenciou, falando aos fariseus, aquela narrativa dessa situação de Lázaro, para tocar o coração dos fariseus, marcados pela indiferença e pela insensibilidade. E Quaresma é conversão da indiferença, da insensibilidade diante dos sofrimentos, dos clamores de tantos Lázaros que convivem conosco. Esse Lázaro do Evangelho, ele tem rostos, tem outros nomes, tem outras histórias. E a nossa vida pode ser marcada sempre pela ação de Jesus, na compaixão e na solidariedade com Lázaro, ou marcada pelo fermento farisaico, da indiferença, da dureza de coração e da insensibilidade diante dos gritos, das dores, dos sofrimentos de Lázaro, que querem comer as migalhas de pães. Evidentemente, como bispo, e creio que eu também procuro com os padres, com as lideranças, sempre agir, trabalhar, levando a comunidade a esse sentimento de compaixão e solidariedade com os Lázaros. Mais recentemente, eu fiquei impressionado com os padres, com a diocese, quando aconteceu em Dores e Joanésia, né, com a chuva, a mobilização de tantas paróquias, de padres. Lá tinha Lázaros que perderam tudo, móveis, roupas, teve até casos de morte mesmo. Aí a gente não pode fazer nada a não ser a solidariedade, né? Presença solidária, que os padres assim fizeram. Mas eu fico sensibilizado com a compaixão e a solidariedade que muitas vezes eu testemunho em nossa diocese de Guanhães. Falo em relação a essas situações emergenciais, mas eu também sempre, conversando com os padres, eu gosto de ajudá-los a perceber que a diocese não é a sua paróquia. Uma paróquia, quando está um pouco melhor, tem que ajudar a outra. E não poucas vezes eu já testemunhei paróquias ajudando paróquias. É muito ruim quando o padre só pensa na paróquia dele, como que só ela tivesse necessidade. Pior ainda, quando ele tem o coro dos leigos que não enxergam mais amplamente. Não é, queridos padres? Bendito seja Deus pelos nossos conselhos paroquiais, conselhos econômicos, pelos nossos padres e nossa diocese, que se deixam tocar pelas dificuldades do irmão no presbitério, uma paróquia, uma comunidade que passa por dificuldades. Quem só pensa em si não é discípulo de Jesus. E como bispo também eu sempre procuro, eu me empenho, não é fácil, eu preciso me converter todo dia, para não ficar com o coração duro, insensível e indiferente diante do sofrimento. Eu sempre me pergunto, o que posso fazer? Eu não pergunto o que você pode fazer por mim, eu pergunto o que eu posso fazer por você. Tem gente que é assim, o que você pode fazer por mim? Não é essa a pergunta, é o que eu posso fazer pelos Lázaros que precisam
da minha solidariedade e da minha compaixão. Vejam, não preciso complicar a homilia, não. Você já entendeu bem. E nessa quaresma nós aprofundemos essa confiança em Deus, esta compaixão para com os mais necessitados e essa solidariedade. Tão somente assim seremos misericordiosos como o Pai, como o próprio Lucas falou no capítulo 6 do seu Evangelho. Misericordiosos como o Pai. Eu disse que a minha homilia seria em 2 momentos. O primeiro momento você já guardou no coração. Mas eu quero falar desses 5 anos. Como eu disse, metade desses 5 anos eu estou com vocês. Bispo titular, o responsável. Os outros foi em Belo Horizonte. Então eu agradeço a Deus pelos 2 anos e meio na Arquidiocese de Belo Horizonte, com Novo Amor e Auxiliares e Povo de Deus. Foi uma escola que vai me marcar por toda a vida. Eu fui agraciado de ter sido auxiliar de Dom Valboa, hoje presidente da CNBB. Um homem que me ensinou muito a confiar em Deus, a viver essa compaixão e solidariedade com os Lázaros e com a casa comum dos Lázaros, tão explorada pela ganância da mineração. Então, eu glorifico a Deus pelos meus primeiros anos em Belo Horizonte. E da mesma forma, eu glorifico a Deus por esses 2 anos e meio que eu estou, desde 14 de setembro de 2019, que eu estou com vocês. Foi no dia da Santa Cruz, eu dizia, Deus está me dando uma cruz para carregar, né? Mas graças a Deus, eu carrego essa cruz com muita confiança em Deus. Em nenhum momento eu me arrependi até hoje de estar com vocês. E se não faço mais é porque a pandemia não permitiu. Agora que vai passando, ninguém me segura, né? Graças a Deus. Os padres ficam preocupados, né? Bispo, cuidado, toma cuidado, que a gente tem que ser responsável. Mas o bispo também tem que estar próximo dos padres, das paróquias. E graças a Deus, ultimamente, tenho visitado as paróquias, temos procurado fazer o possível, ainda respeitando os protocolos, porque a pandemia não passou. Então, nesses 2 anos e meio, glorifico a Deus, mas eu também tenho que ser sempre agradecido à Diocese de Guarulhos. Se não fosse ela, eu não seria padre. E se eu não fosse padre, eu não seria bispo. Então, Deus seja louvado pela Diocese de Guarulhos, São Paulo. E não cito nomes para não prolongar. Mas eu não posso ser injusto. Eu quero glorificar a Deus pela graça que eu tive de trabalhar em Rondônia, Diocese de Ji-Paraná. Em memória, eu posso falar, Dom Antônio Possamay, falaria o nome dos bispos de Guarulhos, mas seria o mais. Mas eu glorifico a Deus, foram 3 anos, 2000 e 2002, onde eu amadureci muito na vocação presbiteral. Deus me deu esse presente de ser missionário na Diocese de Ji-Paraná e Rondônia e ter conhecido aquele povo tão simples, aquele clero tão simples, aquele bispo tão profeta. Ele é a personificação, era a personificação de um Jeremias, um grande profeta, já está no céu. E glorifico a Deus, claro, também pela Diocese Mãe de Mogi das Cruzes. Guarulhos pertencia a Mogi. E a Diocese que eu nasci, Leopoldina. Creio que agora eu não esqueci de ninguém. E sem dúvida, né, tenho que agradecer muito o Papa Francisco, que acreditou no meu sacerdócio e me fez bispo. Então, meu carinho pelo Papa Francisco é eterno. É eterno. Amo todos os papas. E mais ainda tenho que amar o Papa Francisco, que me fez bispo da igreja. Como eu disse, glorifico a Deus por vocês existirem na minha vida. Eu preciso aqui um pouquinho na frente pedir o seu olhar, sua atenção. Hoje eu quis trazer para essa segunda parte da homilia o meu brasão episcopal. Todo bispo tem, para refletir, para expressar o seu episcopado.
Talvez você olhando, você não entenda, mas ele tem um significado tão bonito. Começo ali pelas palavras. Em latim, para o português, para mim o viver é Cristo. Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo. Esse é o meu lema episcopal, inspirado na carta de Paulo. Tem 4 símbolos ali. A palavra, alfa e ômega. Jesus é a palavra do Pai, alfa e ômega, princípio e fim. O meu episcopado, eu tenho como inspiração sempre paixão pela palavra de Deus, escrever, refletir, né? A espiritualidade que se nutre da palavra divina. A âncora lembra sempre missão, a graça de ser missionário. Somos discípulos missionários do Senhor. Depois você tem o cordeiro, prefigura ali a Eucaristia, também o cuidado das ovelhas que eu tenho que ter sempre. Cuidar dos padres, cuidar do rebanho, cuidar da diocese, cuidar das paróquias e muitas vezes cuidar tem que chamar a atenção, tem que botar as coisas no lugar, tem que ter coragem de dizer o que é preciso, nunca se calar aquilo que é preciso ser dito e muitas vezes calar o que não precisa ser dito. Então a Eucaristia é meu grande alimento, minha força, nossa, claro. E a estrela, evidentemente, vocês são testemunhas da minha devoção a Maria, a estrela da evangelização. Quão importante é Maria na vida de um discípulo missionário. Quem despreza Maria fica mais fraco. Então Maria é fundamental no meu ministério. Eu nasci por um milagre, intervenção de Nossa Senhora Aparecida. Eu não queria nascer, disse a minha irmã. Mas depois que a parteira me entregou para Nossa Senhora Aparecida, eu nasci com 4 quilos e acho que 300 gramas. Eu nasci bem grandinho. E fui ordenado aonde? No Santuário de Aparecida. Um privilégio que Deus me deu. Às vezes Deus faz tantas coisas bonitas conosco que a gente não percebe nem agradece. Eu tive a graça de ser ordenado lá, não merecia. Tem ali o cajado em forma de cruz, que é o pastoreio, para cuidar do rebanho, né? Todo o simbolismo do meu brasão. Então reflete a missão, a palavra, a Eucaristia e Maria, a estrela da evangelização. Concluo pedindo a Deus, nesta Santa Eucaristia, nessa Santa Missa que ora celebramos, que vocês rezem por mim, rezem por todos os bispos, para que consigam e sejam felizes no seu ministério. Os tempos são difíceis, em todos os sentidos, mas ainda vai ficando difícil o exercício do ministério presbiteral, também do ministério episcopal, também do rezar pelo Papa. Eu não quis, ou melhor, não fui ordenado bispo para ter fama, sucesso, poder e riqueza. Papa Francisco me fez bispo para ser sinal do Cristo, o bom pastor, para ser o homem da confiança incondicional em Deus, compaixão e solidariedade. E no dia da minha ordenação, Dom Valmor fez a sua pregação e a palavra que ficou em minha memória, nas entranhas do meu coração. O bispo é o homem da misericórdia. Rezem para que eu seja misericordioso como Pai. E ser misericordioso é não compactuar com o pecado, mas é servir movido pela graça e fazer com que o mundo viva na graça divina. Amém.